Apocalipse capítulo de número 11, a partir do verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor, minha versão sempre, Almeida século 21. Quando concluírem seu testemunho, a besta que surge do abismo as atacará, vencerá e matará. Seus corpos ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos durante 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão, enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e eles ficaram em pé. E os que viram foram tomados de grande temor. Então, ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia: subi vocês para cá. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Naquela hora, houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu, e foram mortos 7.000 homens no terremoto. Os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou, e o terceiro está por vir. Até aí. Título da mensagem essa manhã: encarne o Evangelho. Encarne o Evangelho. Seja a mensagem de Deus para o mundo. Por quê? Porque Deus sempre fez assim. Se você olhar para a Escritura, Deus sempre fez dos profetas a sua própria mensagem. Isso está no Antigo e no Novo Testamento. Jeremias, por exemplo, ele manda o povo se lamentar. Ele manda o povo chorar contra as suas idolatrias e contra os seus pecados. O que é que acontece com ele? Ele vive chorando e se lamentando, sendo perseguido, afligido e torturado. Essa é a vida de Jeremias, conhecido como profeta conhecido como profeta chorão. E não por ironia, aquele que pede, requer que a nação chore, que a nação lamente, vive se lamentando. Jó, por exemplo, é um livro que fala a respeito do sofrimento. É uma pregação a respeito da dor. O que acontece com Jó? Vive sofrendo. Ele mesmo tem uma vida sofrida. Oséias que diz que o povo é adúltero. Oséias que diz que o povo traiu a Deus. O que acontece com ele? Ele casa com uma mulher adúltera. Deus tem prazer e tem um propósito de fazer com que os seus mensageiros encarnem a mensagem que precisa ser transmitida. Jesus não foi diferente. Ele falou sobre a vida com Deus e ele foi crucificado. O homem que mais falou a respeito de vida, João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida plena. Esse homem que fala de vida, ele mesmo foi morto pelos seus algozes. E Deus também faz isso com a igreja antiga e com a igreja dos tempos de hoje. Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos, ele diz: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Ele está falando a respeito de identidade, não a respeito de posse. Olha, vocês têm o sal da terra, vocês têm a luz do mundo, vocês têm a mensagem do Evangelho. Não. Ele adere à pessoa, é personalidade. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo.
E por isso, eu quero que hoje você seja levado a ver a mensagem que você está encarnando, a mensagem do Evangelho, e que você possa vestir a camisa do Evangelho, que você possa vestir a roupa do Evangelho. Mas antes eu acho que cabe uma rápida revisão do livro de Apocalipse. Afinal de contas, a gente chegou no capítulo de número 11, passamos por vários capítulos anteriores, e talvez você tenha alguma dúvida. Bem, os 3 primeiros capítulos são cartas às igrejas da Ásia. Elas podem ter alguma identificação com a igreja de hoje, mas elas não representam a igreja de hoje, representavam a igreja do seu próprio tempo e espaço. Elas receberam as cartas do apóstolo João, que continha nada mais, nada menos do que, além de uma mensagem específica também, o próprio livro do Apocalipse por inteiro, mandado aos poucos como um grande lego, mas a mensageira ela enviou por inteiro a mensagem do Apocalipse, e logo aquelas igrejas todas tinham acesso ao mesmo livro que você está tendo acesso essa manhã. Os capítulos 4 e 5, nos capítulos 4 e 5 nós somos surpreendidos pela beleza, grandeza e majestade de Deus. Eu sempre falo que Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de louvor. Apocalipse enaltece o nome de Deus. Ela coloca Deus em evidência. Esse livro coloca Deus em evidência. Diz que ele é santo, magnífico, poderoso, que tudo ele pode. E nos capítulos de número 4 e 5, nós fomos surpreendidos por essa beleza. Você só consegue enfrentar as grandes tribulações se perceber o quanto Deus é grande. Elizabeth Elliot fala muito a respeito disso. Nós vemos a grandeza de Deus, e isso nos prepara para enfrentar grandes tribulações. E de fato, Apocalipse não versa somente a respeito de louvor, mas também de grandes tribulações, porque uma grande tribulação recaiu sobre o mundo. E nós a vemos de maneira geral no capítulo de número 6. Nós vemos tanto a tribulação como a grande tribulação, que seja os últimos 3 anos e meio de ferrenha, de densa, de profunda tribulação, também é visualizado no capítulo de número 6. Lembre-se você que Apocalipse não está em ordem cronológica, e isso às vezes pode confundir a cabeça do leitor menos atento. E ali Deus está dizendo no capítulo de número 6, como é grande que vocês viram a visão como é grande a visão que vocês têm de mim, é grande a tribulação a ser enfrentada, mas eu, um Deus grande, estou com vocês. É isso que ele está dizendo. No capítulo de número 7, Deus exalta e protege a igreja na tribulação. Não tem que ver com arrebatamento. Eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada no final dos primeiros 3 anos e meio, como dizem os nossos irmãos dispensacionalistas ou pentecostais. Não acredito assim. Acredito que a igreja vai passar por toda a tribulação. O livro de Apocalipse não me deixa pensar o contrário. Tudo que nós lemos em Apocalipse vai no sentido de que a igreja vai passar por toda essa ferrenha tribulação, mas Deus estará conosco. Ele não é um general que fica assistindo, ele é o general que vai à frente da batalha. Esse é o nosso Deus. E no capítulo de número 8 e 9, nós vemos Deus afligindo os ímpios. A gente sempre tem a ideia de que Apocalipse fala a respeito do quanto que a perseguição será terrível, do quanto os crentes sofrerão. E a gente perde de vista que Deus também vai afligir os ímpios, o exército do anticristo, os idólatras, os profanos, aqueles que não se submeteram ao seu reino e nem à sua vontade. Deus vai fazê-lo. Os capítulos 8 e 9 evidenciam isso. No capítulo de número 10, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa guerra, a gente percebe que Deus ainda tem uma mensagem a ser pregada nesse mundo. Uma mensagem de amor, de misericórdia e de compaixão. Ainda que essa gente seja perversa, ainda lhes foi dada a chance de ouvir o evangelho.
É a mensagem do capítulo de número 10. E no capítulo de número 11, finalmente, a gente vê duas testemunhas. Duas testemunhas que representam o espírito dessa igreja do tempo do fim. É um espírito de coragem, tal como o espírito de Moisés, que se levantou para combater a idolatria do seu povo. É um espírito que é um espírito de força da parte de Deus, como o espírito de Elias, que veio debaixo de um governo ímpio, de um governo profano, debaixo de uma Jezabel terrível, e enfrentou todos em seus dias. Esse é o espírito da igreja do tempo do fim. E esse é também, consequentemente, o espírito dos seus representantes. Essas duas testemunhas representam a igreja, essas duas pessoas, esses dois homens. E o verso de número 7 fala que o contexto do 11 é que elas vão pregar pelos 3 últimos anos e meio de grande tribulação, de ferrenha tribulação. E o verso 7 diz: quando concluírem seu testemunho, ou seja, no fim dos 3 últimos anos e meio, a besta, que eu não gosto dessa tradução de besta, não é a palavra mais apropriada. A palavra mais apropriada para besta é monstro, tanto que eu, quando leio o livro de Apocalipse, eu já bato o olho, e quando fala besta, eu já entendo monstro, aberração, coisa. Essa é a palavra mais apropriada. E ela surge do abismo, das profundezas do inferno, da onde o diabo e os seus demônios são atormentados. Essa é a linguagem de Apocalipse para mostrar a origem desse poder maléfico. Esse monstro, ele se levanta, ele vence e mata. Mata as duas testemunhas, mata os dois representantes da igreja. O verso 7 fala a respeito do governo opositor ao reino de Deus. Quando você vê monstro na Bíblia, ou besta, que é a palavra que você mais está acostumado, quando você vê monstro ou besta, você precisa entender que é governo. Governo caído. Governo maléfico. Daniel, capítulo de número 7, versos 20 e 21, fala a respeito dessa mesma passagem. E o contexto ali é rei, reinado, governo, então não há que se pensar de maneira diferente. Esse monstro que é esse governo terrível que tem origem em Satanás e seus demônios, esse governo opositor ao reino de Deus, esse governo que tem origem no inferno, ele se levanta e mata os dois representantes da igreja. Os 3 verbos: ele ataca, ele vence e ele mata. É isso que esse governo monstruoso faz. Primeiro ponto da mensagem: você quer encarnar a mensagem de Deus? Então vista a camisa da morte. Olha que mensagem maravilhosa você está ouvindo essa manhã. Vista a camisa da morte. A igreja deve estar pronta para morrer. O mundo odeia a igreja, meus irmãos. O mundo não recebe a igreja de braços abertos. O mundo se opõe, odeia e persegue a igreja. Essa é a finalidade de um governo monstruoso, de um governo governado pelo anticristo. O mundo odeia a igreja. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: odiados de todas as gentes, de todos os povos. Jesus não estava falando só para os discípulos. Afinal de contas, muitos discípulos só ficaram em Jerusalém. Jesus estava falando para nós também. Odiados de todos os povos, de todas as gentes, serão por conta do meu nome. Não espere ser bem recebido, você não vai. As pessoas, elas vão te odiar. As pessoas, a sociedade submissa a esse governo ímpio, ela vai contra você e contra os teus princípios. Pastor, mas eu fiquei com uma dúvida.
Até que ponto o mundo me odeia? Não é uma pergunta legítima? A gente sempre diz que o mundo nos odeia. Isso é verdade, nós sentimos na pele todos os dias. Mas até que ponto vai o ódio do ser humano contra a igreja de Deus? O verso 7 nos revela: até o ponto de matar, até o ponto de atacar, até o ponto de tirar a vida. Isso é o quanto o mundo te odeia. Isso é o quanto o mundo tem aversão a você. Não deveria ser surpresa, porque afinal de contas, uma sociedade ímpia gera governantes ímpios. Ué, os governantes não são representantes da sociedade? Se a sociedade é depravada, vai colocar quem para governar? Gente depravada. Todos submissos ao governo do anticristo. Seja conscientemente, seja inconscientemente. Mas governantes depravados pregam a mensagem do anticristo. Pregam a mensagem monstruosa dos cafundós, dos porões do inferno. A exemplo disso, essa semana, a gente viu um deputado que viajou para a Ucrânia e mandou num grupo de WhatsApp áudios com o pior teor possível, falando que as ucranianas elas eram fáceis porque elas eram pobres, e convidando seus amigos para ir até lá. É nojento. É de se revirar o estômago. Eu fiquei com vontade de vomitar, e não é força de expressão. Esse é o caráter dos governantes de uma sociedade ímpia. Irmãos, vai ser daí para pior. Vai ser daí para pior. Gente que aparenta ser bem intencionada, gente revolucionária de novas ideias, mas quando você vai ver o caráter é podre. É um caráter que tem coragem, inclusive, de escravizar o outro sexualmente. É uma das coisas mais depravadas que eu já vi. Portanto, vista a camisa da morte e morra de maneira digna. Como é que a gente morre de maneira digna? Como é que se morre dignamente? Se morre dignamente quando você, verso 7, conclui o seu testemunho. Quando concluírem seu testemunho, é assim que se morre de maneira digna. Ué, irmãos, nós não proclamamos o Deus que morre? Nós somos a única religião no mundo, o único movimento cristão no mundo que proclama um Deus que morre. Porque, em essência, Deus não pode morrer. E esse Deus só morre por quê? Porque ele foi feito homem. Olha a loucura que é o evangelho. Deus morre. Ué, mas como que Deus morre? Porque ele foi feito homem. Ele se encarnou homem e não deixou de ser homem. Até hoje nós temos um Deus homem que intercede por nós nos céus. Essa é a mensagem do evangelho. E essa mensagem é loucura. A igreja que proclama o Deus que morre deve estar disposta a morrer. Essa é a moral da história. Não deveria ser surpreendente. A igreja que prega o Deus que morre deve estar disposta a morrer. Agora, olha só. Deus morre. Como ele morre? Porque se fez homem. Olha que loucura. E por que ele precisa morrer? Ele precisa morrer para conceder vida. Olha que mensagem louca aos olhos carnais. Ele precisa morrer para conceder vida, para dar vida a você. E muitos ímpios vão se perguntar, mas como me dar vida? Eu estou bem vivo, obrigado. E aí chegou a parte crucial, em que você vai se levantar como um verdadeiro profeta e dizer: isso que você está fazendo não é viver. Essa experiência que você está tendo, você não pode chamar de vida,
Porque vida verdadeira é andar com Jesus. Esse é o conceito de vida no Evangelho de João. Esse é o conceito de vida na palavra de Deus. A vida legítima, a vida verdadeira é andar com Jesus. Todo o resto são mortos-vivos. Todo o resto não faz viver. Todo o resto é morte e provarão da segunda morte, se não se arrependerem. Essa é a mensagem do Evangelho. O Deus que morre, feito homem, e por que morre? Para te dar vida. Isso que você chama não é viver. Por acaso algum de vocês teria coragem de dizer que essa mensagem ela não é confrontadora? Por acaso você é insensato bastante para acreditar que os ímpios, que aqueles que estão lá fora vão receber de boa essa mensagem? Ah, que legal, o que eu estou fazendo até hoje não é viver. Você acha que eles vão receber assim? Para eles receberem com o coração aberto, somente através do trabalhar do Santo Espírito de Deus. Porque o homem tem ego, irmão. O homem reluta. O homem tem uma coisa chamada autoestima elevada, onde ele tem uma boa visão de si mesmo e não quer se arrepender. E apesar da mensagem do Evangelho ser tão dura e por vezes ser recusada, Deus está chamando a cada um de nós essa manhã para encarnar essa mensagem e pregar o Deus que morre. Devotar a nossa vida, entregar a nossa vida. E lembrando que, lembre-se disso, devotar a sua vida é entregar todos os seus dias, especialmente os seus últimos dias. Seja você morrendo de causa natural, seja você morrendo por ser perseguido pela causa do Evangelho, todos devemos entregar os nossos dias a Deus, especialmente os nossos últimos dias. Como ilustração, eu gostaria de deixar para vocês uma história do pastor Caio Fábio. Nos tempos áureos do Caio Fábio, estou falando de 1990, sempre que a gente vai falar dele, a gente tem que se perguntar, não, mas de qual Caio Fábio você está falando? Porque o moderno eu não aconselho você a ouvir por uma série de motivos. Mas ele já foi um grande evangelista. E certa feita, em meados de 1992, em Manaus, ele teve a oportunidade de pregar para um grande médium espírita de Manaus. Esse médium fazia curas, maravilhas. Claro que a gente sabe o poder que está atuando por trás, mas ele fazia esses atos miraculosos. Ele era considerado José de Arigó de Manaus. Não era o José de Arigó. Era considerado com a mesma fama, o mesmo renome do meio espírita kardecista que tinha José de Arigó. E Caio Fábio e esse homem conversando, esse espírita, esse médium disse o seguinte: olha, mas por que você está me condenando ao inferno? Por que você está dizendo que eu preciso de arrepender? Eu faço bem a todos. Todos que chegam aqui eu faço curas, milagres, eu ajudo como posso. Não cobro R$1. Por que você acha que é o diabo que está por trás de tudo isso? E o Caio Fábio, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele disse as palavras que fizeram com que aquele homem tivesse um encontro real com Jesus Cristo. Caio Fábio disse o seguinte, você vai dar risada, mas foi o que ele disse. Olha, que nem um peru. O dono vai lá alimentando o peru, e o peru fica feliz, e o peru olha para aquele dono e fala, nossa, como ele me ama, como ele cuida de mim, me dá água, me dá pasto, me dá ração para ficar gordo, grande. Mas no Natal, é ele que vai ser servido. É assim. O diabo vai deixar você curar, o diabo vai achar que você é bom, o diabo vai deixar você ajudar as pessoas para que você pense que está tudo bem com a sua alma. Mas no último dia, Deus vai requerer de você a sua alma
e vai perguntar a você o que você fez com o filho dele. Aquele homem se converteu e abandonou todas as suas práticas. Conclusão: isso não deveria ser novidade. A igreja sempre ofereceu a sua própria vida para Cristo, sempre. Desde Atos dos Apóstolos, desde os tempos antigos, desde a história da igreja, cristãos sempre morreram e morrem por causa do Evangelho. O presente e o futuro não será diferente, meus irmãos. Hoje existem cristãos em muitos países morrendo por conta do Evangelho. E nos últimos tempos haverão cristãos morrendo por conta do Evangelho. Isso não deveria ser novidade. A igreja que quer desempenhar bem o seu papel precisa vestir a camisa da morte. Que mensagem boa que você veio ouvir aqui essa manhã, não? Você vai sair alegre, tenho certeza. Verso de número 8. Os seus corpos, os corpos das duas testemunhas, ficarão estendidos na praça da grande cidade, espiritualmente chamada, não é literalmente chamada, é espiritualmente chamada. Seu espírito se assemelha a Sodoma e Egito, onde também seu Senhor foi crucificado. Aonde o Senhor foi crucificado? Jesus, estamos falando de Jesus. Aonde o seu Senhor foi crucificado? Jerusalém. Literalmente, eu acredito que é Jerusalém colocada aqui. Mas a Jerusalém, essa cidade, no final dos tempos vai estar tão distorcida que nós não vamos reconhecê-la. Inclusive, nem o povo de Deus é o povo judeu mais, o povo de Deus é a sua igreja. Mas Jerusalém, a cidade em que Cristo foi crucificado, vai ser espiritualmente chamada de Sodoma e Gomorra. Sodoma por conta da perversão sexual, da profanação, porque deseja inclusive abusar dos seus próprios profetas. E Egito, porque está até o pescoço na lama da idolatria. Idolatria e pornografia. É o espírito da cidade de Jerusalém dos últimos tempos. Que diferente da proposta que Deus tinha para essa cidade. Que diferente da proposta que Deus tinha para os seus. Mas como Cristo veio para os seus e os seus não receberam, essa foi a consequência. Indiferença para com os profetas de Deus. Escárnio para com os profetas de Deus. Rejeição para contra as duas testemunhas levantadas pela igreja de Deus nos últimos tempos. E é por isso que a igreja precisa de Moisés e Elias. Porque Moisés se levantou contra o Egito e contra as suas idolatrias. E Elias, em um espírito parecido com o de Sodoma e Gomorra, também se levantou e disse: vocês estão errados. Isso vai contra os princípios do Senhor. Por isso a igreja do fim é corajosa o suficiente para combater a idolatria e a imoralidade, porque tem esse mesmo espírito de Moisés e Elias. Segundo ponto da mensagem. Você que deseja vestir a camisa da morte, agora vista a camisa do desprezo. Não enterrar os mortos era o sinal de extremo desprezo. E você vê que esse povo não deseja nem, inclusive, enterrar as duas testemunhas da igreja. Eles as desprezam tanto. Eles têm tanto nojo delas que nem aos seus corpos elas dão um fim digno, indiferença, escárnio, rejeição. Vista a camisa do desprezo. As pessoas, elas vão te desprezar. Você está preparado para isso? Para o desprezo das pessoas? Cuidado se você se levanta com coragem essa manhã e diz: pastor, eu estou. Cuidado. Porque você tem tanto amigo secularizado que eu sei que a opinião deles é importante para você. E até o momento, até o relógio, até as 10h20 de hoje, pelo menos, os seus amigos estão servindo o exército do anticristo.
Então, cuidado, porque você vai ser desprezado, inclusive, por ele. Você tem tanto amigo secularizado cuja opinião é importante para você, que a indiferença deles vai te afetar. O escárnio deles vai te afetar, o desprezo deles vai te afetar. Nós estamos falando a respeito de toneladas de indiferença, de grande indiferença. Olha o que diz o verso de número 9. Pessoas de vários povos, tribos, línguas e nações, todas as gentes, todos os povos, verão os corpos das duas testemunhas. Durante 3 dias e meio, não vou explicar o que é esses 3 dias e meio agora, vou deixar mais para frente. Vão ver por esse curto período de tempo os seus corpos e não permitirão que sejam sepultados. Deixarão ao ar livre para que todos vejam a sua maldade. O que eles são capazes de fazer com os profetas do Senhor. Verso de número 10. Fala a respeito do total desprezo e indignidade. Como Jesus, eles são maltratados e insultados na dimensão mais elevada possível. Verso 10. Os habitantes da terra se alegrarão sobre eles e comemorarão a morte, comemorarão que deixaram de existir e enviarão presentes uns aos outros, pois aqueles 2 profetas atormentavam os habitantes da terra. Você está preparado para esse escárnio? Você está preparado para esse desprezo? Logo você que se não te cumprimentam no seu trabalho, você já vai no banheiro chorar. Logo você que é sensível demais, uma geração de cristãos altamente sensíveis. Qualquer coisa machuca, qualquer coisa fere. Logo você está preparado para o desprezo? Se você não está preparado para o desprezo, você não está preparado para testemunhar. O verso de número 10 mostra que esses habitantes da terra, no mesmo sentido do Purim, uma festa israelita, onde eles davam presentes uns aos outros, nesse mesmo sentido, eles fazem uma espécie de amigo secreto macabro. Eles estão tão felizes que dão presentes uns aos outros em celebração, em comemoração à morte dos profetas. Cristo foi desprezado. Cristo foi desprezado pelos seus. Cristo foi desprezado a caminho da cruz. E com você não vai ser diferente. A igreja que prega o Deus desprezado precisa estar pronta para ser desprezada. Como é que eu posso me preparar para ser desprezado? Ponto número 1. Crie uma barreira mental em oração. Você sabe que vai acontecer. Então ore para que você esteja preparado para isso. Ore para que as palavras das pessoas não te afetem. Para que a zombaria, o escárnio, o desprezo, a indiferença das pessoas não afetem você a ponto de você ficar no chão. Seja no teu trabalho, na sua escola, entre os seus familiares, crie essa barreira mental em oração. Senhor, não deixe que as palavras deles me afetem. Não permita que aquilo que eles pensem de mim seja a forma como eu vou guiar a minha vida. E ponto número 2. Além de criar uma barreira mental, entenda que é cumprimento. Aceite. Não lute, não resista. Isso vai acontecer. Portanto, aceite o cumprimento. Abrace o desprezo. Abrace o escárnio. Isso vai acontecer comigo. Isso é cumprimento das profecias. E ponto número 3. Não viva debaixo da expectativa dos outros. Tá cheio de gente aqui essa manhã que não vai admitir,
nem diante de Deus e nem para si mesma. Não vai admitir. Mas está lotada de gente, está lotado de gente aqui essa manhã que tem o seguinte pensamento. Nossa, o que é que eles vão pensar de mim, hein? O que é que vão pensar? O que é que vão falar? Não, mas se eu testemunhar desse jeito, se eu disser que eles estão em pecado, o que é que vão falar de mim? Não, não posso. Aí você começa a criar sofismas, mentiras. Não, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de amor. Uma mensagem do Evangelho é uma mensagem para todas. Para todos, eu preciso fazer as pessoas se sentirem bem ao meu lado. E você perdeu de vista o propósito do Evangelho. Quando Cristo ele diz que você é o sal da terra, ele não está dizendo que você deve deixar um gosto bom na boca das pessoas. Ele está dizendo que você dá sede, você fomenta a sede, para que as pessoas bebam da água da vida que é Cristo. E isso só é possível através da verdadeira mensagem do Evangelho. Não importa o que vão pensar de você, quando você sabe aquilo que Deus pensa de você. E é melhor ouvir aquilo que Deus pensa de mim do que aquilo que os outros pensam de mim. Uma pessoa muito suscetível aos elogios, uma pessoa movida somente por elogio, está vulnerável a qualquer crítica, está vulnerável a qualquer palavra mais dura que as pessoas possam falar contra ela. Quem está ditando a sua vida? Que as pessoas pensam ou o que Deus pensa? Porque se for o que Deus pensa, você vestiu com louvor a camisa do desprezo, tal como essas duas testemunhas vestiram. Havia um puritano que estava pregando o evangelho a céu aberto, nas praças. E por muito tempo ele não foi perseguido por ninguém. Ninguém nem sequer o xingou, como era de costume na época. As pessoas ouviam a mensagem do evangelho, não eram todas que recebiam, muitos xingavam, muitas maltratavam, muitas amaldiçoavam. E esse puritano, ele entendeu a camisa do desprezo. Porque ele disse assim, Senhor, eu ainda não fui maltratado por ninguém, minha mensagem está muito fraca. Eu ainda não fui judiado por ninguém, ninguém ainda me maltratou. Eu acho que a minha mensagem está muito abaixo. Até que ele, andando a cavalo, alguém da multidão lhe atingiu com uma pedra. E ele disse, obrigado, Senhor, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Eis aí alguém que soube vestir a camisa do desprezo. Talvez você possa pensar, pastor, só coisa ruim essa manhã. É um sermão de 3 pontos. Está falando que eu devo morrer. Está falando que eu devo me preparar para ser desprezado. Só coisa ruim, pastor. Não, não se preocupe. Porque a alegria de diabo dura pouco. Ah, pastor, é a alegria de pobre que dura pouco? Não, o ditado está errado. É a alegria de diabo que dura pouco. Porque no verso de número 11 diz o seguinte, depois dos 3 dias e meio, elas passaram 3 anos e meio profetizando, pregando. E no cabo desses 3 anos e meio, elas morreram na mão dos idólatras. E depois de 3 dias e meio, um curto período de tempo, demonstrando que a alegria do inimigo dura pouco, um espírito de vida vindo de Deus entrou neles e eles ficaram em pé. E os que viram foram tomados de grande temor. A igreja que prega o Deus ressurreto precisa ter a esperança da ressurreição. Vista a camisa da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, a igreja também ressuscitará um dia. Quando você é jovem, você acha que tem uma eternidade pela frente. Você age por aquilo que os olhos podem ver. E não percebe que você já terminou o colegial. Que em breve você vai se casar. Ter filhos.
e os seus filhos estão envelhecendo, e à medida que os seus filhos estão envelhecendo e o tempo passando, você não está ficando mais novo. Você não está ficando mais jovem. Você não está percebendo. Você está perdendo tempo com um monte de coisa que não faz viver. Você está perdendo tempo com um monte de coisa que não tem peso eterno. Você está comprando por comprar, consumindo, desejando bens, nem sabe para que precisa, nem tem mais espaço na tua casa para colocar tanta tralha, mas você está comprando porque a sua cosmovisão é do aqui e agora. Você está preocupado com quem que eu vou casar? Eu preciso casar, não posso ficar solteiro, com quem que eu vou casar? E esquece que o casamento é uma face da vida, mas não é a vida. Preciso me formar, preciso disso, preciso daquilo. E todas essas coisas, os seus bens, o teu casamento, a tua formação, nada disso é para a glória de Cristo. Nada disso é para o bem da igreja. Nada disso é para o avanço do reino. Nada disso é para fazer o bem. Tudo isso é para honrar a si mesmo e o seu nome e você perceber o quanto que você é bom. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, somos mais dignos de compaixão entre todos os homens. Sabe o que é ser o mais digno de compaixão de todos os homens? Significa ser triste. Se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, nós somos os mais tristes de todos os homens. E quantos de vocês essa manhã não se proporam a andar de maneira triste, vagar de maneira triste por essa vida? Sabe o que é ser triste? É ser pagão. Porque felicidade e alegria é andar com Jesus, e o contrário, a tristeza, é ser pagão, é não ter a Cristo como luz da sua vida. É ter o seguinte pensamento: vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Nada tem sentido, eu vou aproveitar esse dia como se fosse o último, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. E amanhã você está vivo, você acorda, olha para si, e a vida continua sem sentido. A vida só tem sentido quando eu sei que eu vou encontrá-lo no céu. Só aí a vida tem sentido. Quando eu sei que eu vou ser recompensado. Entenda que tudo o que você faz é contabilizado. Deus está vendo se você está mentindo nessas notas fiscais. Se você está deixando de pagar o imposto. Se você está mentindo nesse documento. Deus está vendo a forma com que você atende esse paciente. Deus está vendo a forma com que você está ensinando nessa sala de aula. Tudo isso é contabilizado e só tem sentido porque um dia nós vamos encontrá-lo e ser devidamente recompensados. Como é que vocês viveram para mim a glória? Como é que vocês honraram meu nome enquanto estiveram na terra? E a maior recompensa, meus irmãos, é essa. É ouvir o seu nome. Verso de número 12. Então ouviram uma forte voz do céu que lhes dizia para as duas testemunhas: subam vocês para cá. Subam vocês para cá. Deus, ele conhece seu nome, seu sobrenome, o seu íntimo. E ele te chama especificamente para estar com você nos céus. Essa é a ressurreição gloriosa das duas testemunhas. E é também a ressurreição da igreja que um dia encontrará com Cristo no céu. Richard Baxter, em seu livro O Descanso Eterno dos Santos, ele diz: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo.
no céu, aonde tudo será renovado, onde seremos plenamente preenchidos, aonde veremos Cristo face a face, o céu pagará todos os nossos sofrimentos terrenos. E não só isso, irmão. O nosso testemunho fala. Quando encarnamos a mensagem do Evangelho, que é a mesma mensagem de Cristo. Cristo morreu, foi uma morte escarnecedora, as pessoas se escarneceram dele, e ele ressuscitou depois de 3 dias. Quando nós vestimos a camisa da mensagem, que é a camisa do Evangelho, conversões acontecem. Verso de número 13, a parte final. Os demais ficaram atemorizados e deram glórias a Deus do céu. Sabe quem são essas pessoas? As que estavam fazendo o amigo secreto macabro. As que estavam escarnecendo das 2 testemunhas. Muitos morreram porque Deus veio com juízo, mas muitos também glorificaram a Deus, deram a Ele o devido valor. Haverão conversões no tempo do fim. Haverão conversões nesses últimos 3 anos e meio. E mesmo hoje, as pessoas que vão contra você, que perseguem você, que são suas inimigas, podem se converter por temor a Deus em assistir você e a mensagem que você encarnou. Sabe qual é a conclusão? Encarne a morte, aguente o escárnio, espere na ressurreição. Essa é a verdadeira alegria. É assim que muitos temerosos se converterão, com forte testemunho da igreja que está disposta a morrer, a ser desprezada, porque espera na ressurreição. Essa é a camisa do Evangelho. Romanos capítulo de número 6, verso 5 diz: porque se formos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, está falando de Cristo. Se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Tenha esperança na ressurreição. Fique de pé, eu quero orar com você.